Olá pessoal, já estamos de volta com mais um vídeo aqui e antes da gente começar eu quero pedir a você que se inscreva nesse nosso novo canal e compartilhe o máximo que você puder, porque é importante, né? A gente vê muita gente assistindo, mas ainda precisa dessa força, a gente precisa desse grupo, né? Nós fazemos parte do mesmo lado, então precisamos da sua ajuda. Se inscreva aí e compartilhe, né? Sente o dedo, porque isso ajuda bastante a gente. Olha só. A defesa da ex-deputada federal Carla Zambelli prepara uma denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes do STF, do Supremo Tribunal Federal, a ser apresentada em agosto agora ao Tribunal Penal Internacional, o Tribunal de Haia. Os advogados acusam o magistrado de cometer abusos e irregularidades no julgamento da ex-parlamentar. A iniciativa visa expor internacionalmente o que classificam como uma engrenagem de exceção jurídica no Brasil. Para encorpar a denúncia de perseguição e violações processuais, a defesa vai reunir outros casos emblemáticos de medidas extremas conduzidas por Alexandre de Moraes. Entre eles estão os episódios que envolvem o jornalista Oswaldo Eustáquio e o ex-assessor do TSE, Eduardo Talhaferro, que trabalhou durante muito tempo diretamente com o ministro Alexandre de Moraes. Os defensores apontam que esses casos são exemplos claros de ritos processuais comprometidos e de decisões que excederam os limites constitucionais. A decisão de recorrer à Corte Internacional vem em meio a um embate jurídico sobre a extradição de Carla Zambelli, que já está em liberdade na Itália. A defesa argumenta que a justiça de outros países soberanos, bem como a própria Interpol, já rejeitou pedidos de prisão e extradição expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, comprovando que o cenário de perseguição política e exagero judicial já começa a ser reconhecido além das fronteiras nacionais. Mas aí você pode se perguntar, o que pode acontecer se o tribunal aceitar a denúncia? Ele pode aceitar como pode recusar, mas diante das comprovações que nós temos de Espanha, de Itália, Estados Unidos e Argentina, é muito provável que o tribunal aceite. E se aceitar, o que vai acontecer? Bom, se o Tribunal Penal Internacional decidir abrir uma investigação formal, o processo segue etapas bem rigorosas com consequências políticas e jurídicas bem sérias. Número 1, por exemplo, acontece a abertura de investigação formal. É uma fase preliminar. O Procurador-Geral de Haia realiza uma análise para ver se os fatos se enquadram em crimes contra a humanidade, única categoria que poderia revestir alegações de perseguição política sistemática. Depois, depoimentos e provas. Se aceito, o tribunal começa a coletar depoimentos, documentos e provas diretamente com as vítimas e com o Estado brasileiro, que não vai ser difícil, né? Basta ir nesses países que a gente acabou de mencionar, que as provas estão todas aí. Número 2, emissão de mandado de prisão ou condução. Mandado internacional. Aí a coisa começa a ficar verdadeiramente séria. Caso o tribunal encontre indícios fortes de violação tratada pelo Tratado de Roma, pode expedir sim um mandado de prisão internacional contra o acusado. E o dever de extradição? Como o Brasil é signatário do Estatuto de Roma, o país tem o compromisso constitucional e internacional de cooperar com o tribunal, embora isso gere um conflito jurídico interno sem precedentes. Resta saber se o Brasil vai querer entregar o seu ministro do Supremo Tribunal Federal, exatamente como a Rússia se recusou a entregar Vladimir Putin, mas Vladimir Putin não pode sair da Rússia, se sair vai ser preso. E aí entra nisso aqui, restrição de viagens. O acusado, no caso o ministro, ficaria impedido de viajar para os mais de 120 países que reconhecem a autoridade de Haia, sob o risco de ser preso imediatamente ao desembarcar. Esquece a Europa, nunca mais tem Europa. 3. Desgaste diplomático e político extremo. Estamos chegando ao final disso aí. Isolamento internacional.
A mera aceitação de uma denúncia contra um ministro da Suprema Corte rebaixa a classificação de segurança jurídica e democrática do Brasil no cenário global. Tem também a pressão sobre o governo. O governo federal e o próprio Poder Judiciário seriam constrangidos a prestar explicações constantes a organismos internacionais, enfraquecendo a narrativa de normalidade institucional no país. Por aí você já viu. Você tem aí a acusação da Trump Media nos Estados Unidos contra o ministro, o governo brasileiro defendendo, dependendo de como as coisas podem andar por ali, o governo americano, na pessoa do presidente Trump ou de seus advogados, podem fazer pressão sobre o Tribunal de Haia para que enquadrem o ministro nessa classificação aí que a gente acabou de ler. Aí, papai, a coisa vai ficar complicada. Estamos aqui com o Carlos Dias em nossos estúdios e eu queria ouvir o pensamento dele. O que você acha de tudo isso? Porque muita gente acha que o negócio não vai para frente, né, Carlos? Que é mais uma história. Só que não é bem assim. As coisas estão mudando e estão mudando muito rápido no exterior e as consequências estão chegando. Eles tentaram fazer como fizeram na Rússia e na China, criar uma cortina de ferro para que as informações brasileiras ou internacionais não chegassem até os ouvidos do cidadão comum brasileiro, mas isso não está acontecendo. O brasileiro está sendo muito bem informado exatamente por veículos como este aqui, que nós estamos apresentando neste momento. Seja bem-vindo, Carlos. Paulo, uma satisfação estar aqui de novo com você, com aqueles que nos assistem, né? E reitero, né, a importância dessa iniciativa, desse seu canal independente, que leva, né, informação e análise de alta qualidade para a população brasileira. Nós temos que lembrar, Paulo, que a questão, por exemplo, das tarifas que estão sendo impostas ao Brasil, uma das bases dessas tarifas é exatamente a função em função de medidas extraordinárias, extraterritoriais tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Você citou a mídia Trump, você citou o X, citou o Rumble, né? Então você tem um conjunto já histórico que reconhecido já num país que tem um sistema judiciário também reconhecido de forma de alta qualidade. O grande problema que nós estamos observando é que o judiciário brasileiro se tornou, né, uma arena, melhor dizendo, no sentido romano, né, no sentido de uma arena de perseguição a opositores do sistema, do regime, por mais frágil que seja, por delitos de opinião. Nenhuma das manifestações que estão em processo, elas são por crimes efetivos, que são capitulados no Código Penal brasileiro. Podem dizer o que quiser. Não gosta da opinião, não gosta de se receber crítica, não vá para a vida pública. Aspas para o ministro Alexandre de Moraes, a frase é dele. Em decisão que ele tomou no próprio pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, essa história de haver o controle social através de medidas coercitivas do Supremo Tribunal Federal, que não é objetivo de um tribunal, em nenhuma esfera, não é só, né, quer seja na primeira instância e na última instância do Supremo Tribunal Federal. Controle social não cabe a isso, porque controle social faz com que essas medidas se revelem como tribunal de exceção, porque elas não estão capituladas na legislação brasileira. Não existe lei que corrobore com essas iniciativas tomadas de forma exclusiva, em alguns casos, pelo ministro Alexandre de Moraes e de outros depois no consenso de plenário, né? Então, é importante que se note que a dimensão disso traz consequências extremamente negativas para o país. Porque, falando, né, em termos de Haia, né, do Tribunal Penal Internacional, a gente tem que lembrar também que nós tivemos na história brasileira o Rui Barbosa, conhecido como Águia de Haia. Né? Era outro perfil, era outro nível do ponto de vista de jurista de inteligência e de vigor moral, que o Brasil sempre foi reconhecido. Então, vamos dizer assim, essa dinamitação da reputação brasileira e do país que está sendo produzida por essas decisões e também pelo próprio governo brasileiro,
que tenta defender o indefensável, faz com que o descrédito, né, do país ele amplie. E aí, como você bem falou, não é só uma situação em que o agente que foi o causador dessas medidas minimamente equivocadas, para ser educado, também afeta, logicamente, as condições de outros setores brasileiros de serem levados a sério e de avançar, por exemplo, em algumas convergências positivas, que o mundo está mudando muito. Nós temos convergências geopolíticas novas, nós temos economias que estão de fluxos de mudança, e aí você vê um tribunal, por exemplo, que pode falar sobre qualquer coisa e decidir qualquer coisa fora da lei. Então, quem é que vai investir num país como esse? Então, acho que a gente precisa prestar atenção que essas medidas, embora tendem a recuperar as condições iniciais da inocência desses acusados, lembrando, inclusive, que um deles, que bem você falou, trabalhou com o ministro Alexandre de Moraes, e uma das razões pelas quais se processavam as pessoas é ter uma bandeira do Brasil na sua rede social, é usar uma camisa amarela, e de repente elogiar o Bolsonaro. Você vê, era separado para decisão, presta bem atenção, não é do Ministério Público, não. É de uma assessora direta do ministro que colecionava e preparava imediatamente para ele tomar ações. Quer dizer, ele liquidou, inclusive, com um processo legal. Pois é, o que pode acabar agora, em outubro, não só o governo, mas toda essa república contaminada que nós temos visto agora nesse terceiro mandato do governo que está aí. Muito bem, então, chegamos ao final aqui deste vídeo, né? Eu peço a vocês novamente, encarecidamente, que se inscreva neste canal, é super importante, e que você compartilhe o máximo que você puder. Todos os dias estaremos aqui com vários vídeos assim, bem informativos, dinâmicos, curtos, mas muito importantes para ajudar você na formação da sua opinião. Apenas isso. Um forte abraço e até o próximo.